A todas, bom dia, Deus abençoe. Eu queria pedir para a Josi, se ela puder orar para começar. Amém, glória a Deus. Senhor meu Deus, obrigado, Pai, por mais esse privilégio, por mais essa oportunidade de estar juntamente com as minhas irmãs, ouvindo a Tua palavra, ouvindo esse louvor, dizendo que Tu és digno, Pai. E Tu és, Pai, Tu és digno, Tu és maravilhoso, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Deus que cuida de nós em detalhes. Obrigado, Senhor, e que aqui neste momento, cada vida que aqui se faz presente, Pai, abra os nossos corações, Pai, para que a gente possa ouvir a Tua palavra, para que a gente possa entender o que o Senhor está falando com a gente. Senhor, e trabalha em nós, Pai. Nos conduza ao que o Senhor quer de nós. E assim te agradecemos por essa rica oportunidade dessa manhã. Fala conosco e atende os nossos clamores em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. Amém. Amém. Glória amém, a Deus. Amém. Isabel, se quiser já começar. Obrigada por ter aceito mais uma vez o convite. Olha, privilégio meu, vocês não têm ideia da minha gratidão a Deus e da alegria de participar, que eu sei que muitas não tinham entrado ainda quando eu falei para a Raquel que eu me sinto tão privilegiada e infelizmente como eu estava viajando por vários lugares, eu ficava sem internet, não conseguia participar na hora e assistia depois, né? Mas então eu vou aqui compartilhar a minha tela com essa pergunta aqui para vocês. Tá dando para ler ou não? Me falam se eu posicionei bem. Tá dando para ler? Tá, um pouquinho sim. Assim fica melhor? Me falam aí. Acho que agora ficou melhor. Ficou melhor? Então tá bom. A pergunta é, você já ficou frustrada por ter dado instruções para alguém e a pessoa não entendeu nada? Já aconteceu isso com vocês? E você não fica frustrada, que fala, mas eu expliquei tão claro, como é que a pessoa não entendeu? E a segunda pergunta é, você já ficou frustrada por ter recebido instruções e não ter entendido? Eu acho que todo mundo já passou por isso, certo? E aí, por que eu estou fazendo essas perguntas? Por quê? Porque os discípulos, talvez eu vou virar minha câmera assim, vamos ver se fica melhor. Fica melhor para vocês verem ou não? Fica, que bom. Ficou melhor. Olha, os discípulos esperavam um Messias militar, e político que traria a liberdade para Israel do domínio romano. Eles não esperavam um Messias manso e humilde. Tiveram uma interpretação errônea das Escrituras. E podemos imaginar como Jesus se sentiu quando falava e orientava seus discípulos, preparando-os para o que viria pela frente. Jesus estava falando, mas eles não estavam entendendo. Então, se vocês tiverem as suas Bíblias aí com vocês, a gente pode ir olhando e depois os outros versos eu já vou colocar na tela. Pensa bem. Após a primeira multiplicação dos pães, Jesus já havia avisado que ele iria ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Isso nós lemos lá em Lucas, no capítulo 9 e o verso 44. Aqui na minha Bíblia eu leio assim: ponde vós estas palavras em vossos ouvidos. Jesus estava pedindo que eles prestassem atenção, colocassem dentro da cabeça, tá? Por isso que ele fala, põe dentro dos vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Então ele já estava falando isso. Aí a gente segue no mesmo livro, Lucas 18, para ver que dias depois
Jesus volta a falar para eles, mas eles parece que não entendiam. Então, olha, Jesus subiu para Jerusalém com os 12 e disse claramente, Jesus disse claramente que ele iria ser morto. Então, ali no verso 31 a 34, a gente lê: tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito, pois há de ser entregue aos gentios, e escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles, o verso 34, eles nada disso entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que eles diziam. Aí mais um verso. 2 dias antes da Páscoa, Jesus foi para o jantar em Betânia. Isso está em Marcos 14, 8. Então vamos lá para Marcos. Aqui. Depois eu vou ficar só com o texto, vai ficar mais fácil, né? Então, Marcos 14, 8 é quando Maria Madalena lava. Deixa eu voltar aqui para mim. Maria Madalena não tinha sido convidada para aquela reunião, aquele jantar, mas ela havia entendido sim que Jesus havia dito que iria ser morto. Então ela foi, levou aquele vaso de alabastro que custou 300 dias do seu trabalho e ela ungiu os pés de Jesus. E os discípulos ficaram revoltados, mas principalmente, não é nem os discípulos, Judas ficou revoltado porque ele era um ladrão, né? E ele pensou, esse dinheiro podia ter sido, eu podia ter pego. E o próprio Simão estava desprezando Maria. Só que Jesus disse, esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Então, Jesus estava falando que ele iria ser morto. Aí a gente volta para mais um verso para a gente olhar aí mesmo no Marcos 21, 25. Então, a gente vê que Jesus estava deixando claro. No verso 21, ele diz, na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. E até o 25, então diz assim, e comendo eles, tomou Jesus o pão e abençoando partiu, deu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, e tomando o cálice, dando graças, deu, e todos beberam dele. E Jesus disse-lhes, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento que é por muitos derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que o vamos o beber novo no reino dos céus. Aí a gente volta lá para Lucas e depois nós vamos ficar só lá em Lucas, tá? Lucas 22. Eu vou aprender a dividir a tela para não ter esses problemas. Vou aprender, viu? Lucas 22, o verso 15. E disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Verso 16. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Verso 18. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Verso 19. E tomando pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo, isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. O verso 20. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue que é derramado por vós. E o verso 37, porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim será cumprido.
Deixa eu voltar a tela aqui para mim agora. Queridas, tentem imaginar que os discípulos estavam ouvindo por bastante tempo o que Jesus estava falando, mas eles não compreendiam. E para eles foi um choque tremendo, tremendo, o fato de que quando eles estavam com Jesus ali no Getsemane, os Judas veio e os soldados prenderam Jesus, o levaram amarrado, os discípulos fugiram com medo, somente 2 dos discípulos seguiram aquela turba. João, que foi e até entrou ali na casa de Anás e Caifás, e Pedro, que ficou de longe, ficou ali no meio daquelas pessoas, os soldados, os servos, e Pedro viu como Jesus foi julgado, como ele foi esbofeteado, como ele foi cuspido, como ele foi maltratado. E Pedro, ele negou Jesus. Vocês sabem a história. Ele negou porque ele estava com medo. Todos os outros discípulos fugiram com medo. Todos fugiram. Mas o que aconteceu? Volta aqui para a nossa tela. Deixa eu virar aqui. Jesus foi preso e foi crucificado. Tentem imaginar como se você fosse um dos discípulos. Tente se colocar no lugar, o que você estaria sentindo, pensando e fazendo, tá? Os discípulos ficaram perdidos, ficaram sem chão, sem esperança. Tinham deixado tudo para seguir Jesus. E eles estavam com medo, trancados dentro do cenáculo. Eles tinham medo de que soldados viessem procurá-los, que eles passassem por tudo que Jesus passou. Este era o sentimento deles daquela sexta-feira até o domingo pela manhã. Agora aqui eu vou tentar pôr aqui, se dá para ler, né? E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã, bem cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida e era muito grande, aquela pedra era muito grande. Agora eu estou pegando aqui de Lucas, onde ele diz: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando especiarias que tinham preparado, e algumas outras mulheres foram com elas. Lucas não fala o nome dessas mulheres, mas não eram só as 3 que foram lá. E acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a este respeito, e eis que pararam junto delas 2 homens, com vestes resplandecentes. Deixa eu virar aqui para mim. Eu não sei se alguma de vocês já viu um anjo na sua frente. Eu sei que muitas pessoas tiveram esse privilégio. A minha mãezinha, quando estava com 15 anos, ela estava passando por muitos sofrimentos, muitos problemas, e ela estava sentada na cama dela chorando, clamando a Deus, e ela viu um anjo do seu lado, abraçando e dando a ela conforto. Então ela nunca mais esqueceu daquela cena. Ela se sentiu humilde, pequena, com medo até, mas o abraço tirou o medo. Uma das minhas filhas tinha 7 anos, ia atravessar uma rua e um anjo a segurou de volta. E ela também nunca mais esqueceu disso. Mas o que aconteceu lá, então, com as mulheres? Elas estavam perplexas. E estando elas muito atemorizadas,
E baixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscam o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como ele vos falou, estando ainda na Galileia. Isso está lá em Lucas 24, 5 e 6. Então Jesus já havia falado, mas elas haviam esquecido, por isso que o anjo falou: lembrai-vos. Elas correram contar para os discípulos, mas os discípulos creram nelas? Não. E aí volta o verso aqui, onde diz: lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. E lembrando-se das Escrituras, então elas lembraram das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. Não tinham só os 11 discípulos lá no cenáculo, tinham muitas outras pessoas. E as palavras delas lhes pareciam como desvario, e não as creram. Porém, levantando-se Pedro, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu os lençóis postos a sós e retirou-se maravilhado consigo mesmo do que havia ocorrido. Está em Lucas 24, 12. Continuamos nesse mesmo dia da ressurreição de Jesus. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome é Emaús, a mais ou menos 8 a 11 quilômetros de distância. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido, está em Lucas 24, 13 e 14. Jesus caminhou com eles e lhes mostrou quem ele era, e quando partiu o pão e desapareceu, viram a tela aqui para mim. Os discípulos estavam tão tristes, estavam tão aflitos. Maria Madalena e as outras mulheres viram o anjo, falaram. Os discípulos e os que estavam lá não acreditaram. Pedro foi lá para olhar e confirmou e ficou maravilhado. Mas 2 dos discípulos que não tinham acreditado estavam voltando de Jerusalém para Emaús, tristes, desesperados. No capítulo todo vocês veem o diálogo deles, e eles não perceberam que era Jesus que estava ali com eles. E à medida que Jesus falava e foi expondo as Escrituras, eles convidaram Jesus para entrar na casa deles e comer. E quando Jesus partiu o pão, eles reconheceram que era Jesus. E naquele momento Jesus desapareceu. A alegria deles foi tão grande, pensa que já era noite, por isso que eles falaram: olha, o dia finda, entram e fique aqui. Eles haviam saído de Jerusalém arrasados, com medo. A vida para eles tinha acabado. Mas agora, quando viram Jesus, eles não tiveram mais medo e voltaram os 8 ou 11 quilômetros correndo, porque eles foram até o cenáculo contar para os outros que estavam lá, escondidos, com medo, com ansiedade, insegurança, incertos do que iria acontecer com eles. Eles voltaram no cenáculo e contaram. E quando eles contaram, o que aconteceu? As portas estavam trancadas, mas Jesus apareceu entre eles. Jesus pediu peixe, mel, comeu, falou com eles, e só tinha um que não estava lá, que era quem é que estava? Tomé. Tomé, ele não ficou lá porque ele estava com medo que entrassem no cenáculo e todos fossem presos. Então ele ficou pelas ruas, andando ali, escondido, porque ele tinha medo que ele também fosse preso
como Jesus foi e passasse pelo que Jesus passou. Mas ali naquela conversa com os discípulos e com as outras pessoas que estavam ali, a gente vê as palavras de Jesus: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Está em Lucas 24, 39 e 40. Eu coloquei bem maior aqui essas letras, que é do verso 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Virar a câmera aqui para mim. Opa, aqui. Eu destaquei esse verso porque os discípulos estiveram 3 anos e meio com Jesus, mas não tinham entendido as Escrituras, por isso que eles interpretaram errado. Eles acharam que o Messias ia ser um libertador de Israel, que iriam ter todo o poder. Tem até 2 discípulos que queriam sentar à direita, outra à esquerda. Eles não tinham entendido. Por isso Jesus abriu o entendimento deles para que eles entendessem. A minha sugestão e convite é que cada uma de nós, cada dia quando formos abrir as Escrituras Sagradas, a gente leia este verso de novo pedindo: Senhor Jesus, assim como lá no passado o Senhor abriu a mente, o entendimento dos discípulos, abre também o meu entendimento para que eu entenda as profecias. E digo isso porque todas nós sabemos que quando os discípulos, ainda bem antes de Jesus ser levado para a cruz, eles pediram para Jesus qual era o sinal da sua volta. E Jesus falou que haveriam sinais no mundo físico, político, econômico, religioso. E então, quando eu estudo a Bíblia e quando eu vejo que nós estamos muito, mas muito perto da volta de Jesus, porque todos os sinais estão se cumprindo. Todos os sinais estão se cumprindo, estamos muito perto da volta de Jesus. Por isso, nós precisamos também pedir que o Senhor abra o nosso entendimento. Vou voltar aqui à tela. E disse-lhes assim: está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao 3º dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Jesus pediu que os discípulos ficassem em Jerusalém. Por quê? Ele ainda disse: destas coisas vós sois testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles precisavam da presença do Espírito Santo. E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou, e aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. Jesus passou 50 dias ali falando com os discípulos e preparando-os, por isso que quando ele subiu ao monte e foi elevado ao céu, os discípulos agora sabiam que o seu Redentor estava vivo, que o seu Redentor estaria com eles, e eles foram cheios da presença do Espírito Santo. E o que aconteceu por estarem cheios da presença do Espírito Santo? E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Que mais? E estavam sempre no templo louvando e bendizendo a Deus. Amém. Volto para mim. Pensem,
No dia da morte de Jesus, os discípulos desesperados. Na manhã da ressurreição, primeiro não acreditaram. No fim do dia, eles acreditaram, porque viram Jesus, estiveram com ele. Jesus passou aqueles 50 dias com eles, subiu ao céu. A partir daquele dia, eles estavam todos os dias no templo, louvando, ensinando, falando. Não tinham mais medo, não tinham mais medo. E a prova de que eles não tinham mais medo é que vocês conhecem os evangelhos, conhecem o livro de Atos, eles estavam falando, pregando, porque eles já não tinham medo mais de morrer. Eles desejavam anunciar que Jesus iria voltar, porque a maior alegria deles era poder rever Jesus que subiu ao céu, poder abraçá-lo. Por isso que eu escolhi aquela música do Digno é o Cordeiro, porque os discípulos desejavam, né, estar diante de Jesus novamente. E porque eles foram fiéis, e porque eles falaram da volta de Jesus, da vida, da morte, da ressurreição e da volta de Jesus, é que o evangelho chegou até nós. Louvado seja Deus, porque aqueles homens não tiveram medo. Eles não amaram a própria vida, amaram mais a Jesus. E eu gosto desse texto aqui que eu vou passar para vocês. Assim como outrora chamou pescadores para serem seus discípulos, ele suscitará dentre o povo comum a homens e mulheres que realizem sua obra, e cada uma de nós fomos chamadas por Deus para isso. Em breve haverá um avivamento que surpreenderá a muitos. Agora, eu gosto dessa frase aqui, que serve de advertência para a gente. Os que não percebem a necessidade do que deve ser feito serão o quê? Passados por alto. O meu desejo é que cada uma de nós coloquemos a nossa vida nas mãos de Deus de tal maneira que a gente tenha essa conexão com Jesus, com o Espírito Santo, e que a gente não faça parte deste grupo que nem se preocupa e está tão envolvido nas coisas do dia a dia. Então, e os mensageiros celestiais trabalham com os que são chamados de pessoas comuns, habilitando-as a levar a verdade para muitos lugares. Nós temos o privilégio e ainda temos a liberdade religiosa de falar de Jesus, mas as profecias falam que em breve o cristianismo será proibido. Os países estarão proibindo as pessoas de falarem de Jesus livremente, de terem a Bíblia, de poderem falar e se reunir nas igrejas e nas casas. Mas aqueles que são chamados de pessoas comuns serão habilitados por Deus a proclamar que Jesus breve virá. Deus realizará uma obra em nosso tempo que poucos esperam. Ele suscitará e exaltará entre nós os que são mais adestrados pela unção do seu Espírito do que pelo preparo exterior em instituições científicas. Deus capacita, assim como capacitou aqueles pescadores que não haviam ido para a escola, não frequentaram a escola dos rabinos, mas que levaram o evangelho. Estes meios não devem ser desprezados ou condenados. Eles são ordenados por Deus. Então, instituições que ensinam a palavra de Deus não devem ser desprezados, mas Deus vai preparar pessoas através da presença do Santo Espírito para que preguem o Evangelho do Reino. Quando nós
lemos e pesquisamos sobre o que aconteceu com os discípulos, a gente pensa, será que eu teria a mesma coragem que eles tiveram? O convite de Deus para nós hoje, neste dia, é fazer uma entrega completa e total das nossas vidas e das nossas famílias nas mãos de Deus. Trabalhar é necessário, claro, precisamos pagar contas, estudar é necessário, sim, cuidar da família, sim, mas qual é nossa prioridade? Para mim, a minha prioridade tem sido falar de Jesus, falar do seu amor, da salvação que ele oferece. No meu caso, ensinar sobre saúde, porque quem tem um corpo doente, enfermo, não tem uma mente clara para estudar a Bíblia, compreender e estar se preparando para falar para outros. Quando você está com saúde, sem dor, bem-estar, a sua conexão com Deus é maior. Você tem mais abertura do Espírito Santo para falar ao seu coração. E vamos ver aqui, antes da gente encerrar, o que aconteceu com os discípulos. E eu não sei qual será o futuro de cada uma de nós, e das nossas famílias e das nossas congregações, mas podemos sim vir a ser mártires como eles foram. Como eles foram. Aqui virá a câmera. O que aconteceu com Pedro? Segundo a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo, em Roma. E dizem os historiadores que ele falou, eu não me sinto digno de ser crucificado na mesma posição que o meu Jesus foi. Por isso ele pediu de cabeça para baixo. André, segundo a tradição, foi martirizado e morto na Grécia. Tiago, filho de Zebedeu, morto por Herodes, está no livro de Atos 12, verso 1 e 2. Ele foi o primeiro dos apóstolos a ser morto. João, irmão de Tiago, foi lançado vivo num tacho de óleo fervente. Mas nada sofreu, Deus o livrou, como fez com os 3 moços que foram lançados na fornalha de fogo ardente, né? Lembram-se lá de dos amigos de Daniel, certo? Depois, ele foi exilado na ilha de Patmos, onde recebeu a revelação do Apocalipse. Ele era o mais jovem dos discípulos e foi o último deles a morrer, possivelmente em Éfeso, e morreu de morte natural. Felipe, de acordo com as genealogias dos apóstolos, morreu de morte natural. Bartolomeu, segundo a tradição, foi posto vivo num saco e lançado ao mar. Tomé, segundo a tradição, trabalhou na Índia e ali ele foi martirizado e morto. Tomé, segundo a tradição, trabalhou na Índia e ali foi martirizado e morto. Mateus, segundo a tradição, morreu de morte natural, na Etiópia ou na Macedônia. Tiago, filho de Alfeu, um livro do seu tempo, relata que ele foi apedrejado pelos judeus em Jerusalém por estar pregando a Cristo. Tadeu, sabe-se apenas que foi sepultado em Beirute ou no Egito. Simão o Zelote, segundo uma tradição, trabalhou no norte da África e sofreu martírio na Palestina durante o reinado de Domiciano, que era um perseguidor dos cristãos. Judas enforcou-se após ter traído Jesus, está lá em Mateus 7, 3 até 5. Poderíamos ainda acrescentar Paulo, que não esteve entre os 12, mas foi chamado para ser apóstolo pessoalmente por Jesus.
foi decapitado próximo de Roma, segundo a tradição. Paulo foi chamado por Jesus, e Paulo, que era antes um perseguidor dos cristãos, passou a ser perseguido. Ele foi apedrejado, ele sofreu tanta coisa. E a última carta que ele escreveu é a carta aos Filipenses. Ali é uma carta curtinha, mas se você olhar quantas vezes ele diz: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Ele sabia que o fim dele estava perto. Tanto é que ele escreveu: eu preferia até morrer e já estar com Jesus, porque quando Jesus voltar, na ressurreição já vai estar lá com Jesus. Ele disse: eu não sei se eu ainda ficaria aqui para poder continuar falando para vocês. E ele também disse: já a coroa da vida está reservada para mim e para todos aqueles que amarem a Jesus e entregarem as suas vidas a Deus. Eu desejo estar entre os salvos que estarão vendo Jesus. Eu desejo continuar a falar da volta de Jesus, do amor, do sacrifício dele, para que muitas pessoas estejam preparadas para a sua volta. Nós receberemos coroas de ouro das mãos de Jesus. E eu desejo pegar a minha coroa e colocar aos pés de Jesus em gratidão por aquilo que ele fez por mim. E eu também desejo que cada uma de vocês que estão ouvindo agora e as que ouvirão depois, possam consagrar a sua vida diariamente a Jesus e serem tão fiéis a ele que, por exemplo, aquelas que não têm um marido que ainda não é cristão, que ainda não se rendeu aos pés de Jesus, ou filhos que não se renderam, ou parentes, possam ver na sua vida e na sua atitude, cada dia, verem a Jesus no rosto de vocês, nas palavras de vocês, e que cada uma de nós estejamos prontas para a volta de Jesus e possamos cantar: digno é o Cordeiro, e abraçar Jesus que nos amou a despeito de quem somos, dos nossos erros e fracassos. Mas ele conhece nosso coração e deseja que a gente faça uma entrega diária, uma renovação diária. Que Deus abençoe cada uma de vocês. É o meu desejo e a minha oração. Glória a Deus. A gente tem, logo que a Isabel começou a falar sobre a informação, a gente passar a informação e a outra pessoa entender, e também a informação que é passada para nós, isso é tão importante, e a gente pedir para Deus todos os dias entendimento e discernimento, para que a gente consiga entender qual é a boa vontade dele, né? Boa, perfeita e agradável bondade. E a gente permanecer, né? Firme e forte, perseverar todos os dias. Obrigada, Isabel, mais uma vez. Que Deus continue te abençoando, te fortalecendo, e que você continue sendo usada, assim, com essa delicadeza, com esse carinho que você tem por todos nós. A gente sabe. É o meu desejo. Que Deus continue te abençoando. Obrigada mesmo. Amém.